É muito importante para nós, enquanto peritos judiciais ou assistentes técnicos envolvidos em uma perícia judicial, entendermos quais são as fases de um processo judicial. Esse é o tema de hoje. Meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia e atuo como perito judicial e assistente técnico. Por que seria importante conhecermos as fases processuais? Porque nós precisamos, como profissionais, nos situarmos nesse processo, saber em que momento iremos atuar e quais as etapas de um processo. Então, nós vamos falar aqui sobre 5 fases processuais, que são a postulatória, instrutória, a decisória, recursal e executória. Nós vamos falar então primeiro a respeito da fase postulatória, que é a primeira fase, onde o juiz ele vai verificar as peças que foram apresentadas pelo autor, né, a contestação do autor, o que o autor está pleiteando no caso, e assim, a partir dessa fase postulatória, o processo está aberto. Então, a partir da mudança do novo Código de Processo Civil, em 2015, se tornou obrigatório que, após a fase postulatória, durante a fase postulatória, ocorra uma audiência de conciliação, antes que esse processo percorra todos os trâmites. Então, tem uma audiência de conciliação, que vai juntar as duas partes vão argumentar, e sendo essa audiência infrutífera, ou seja, se não houver conciliação entre as partes, aí sim o réu ele tem 15 dias de prazo para entrar com recurso. Então nessa fase o processo vai andar para a fase instrutória, que é a segunda fase. É na fase instrutória que serão juntados ao processo documentos de alegações levantados pelo autor, documentos de defesa levantados pelo réu, e nessa fase poderão ocorrer oitivas de testemunhas, oitivas das partes, e é nessa fase que nós, peritos judiciais, entramos, porque na fase instrutória é onde ocorrem as perícias judiciais. Acontecendo então a nossa participação nessa segunda fase, que é a instrutória, o juiz terá já todos os elementos para tomar sua decisão. Ele terá já as peças colocadas pelo autor e a defesa colocada pelo réu, e vai ter ali também o seu laudo pericial, se for o caso, e ele já tem todos os elementos para tomar a sua decisão. Então, essa terceira fase seria a fase decisória. E aí é feita a sentença e o processo, teoricamente, estaria encerrado. Por que eu falo teoricamente? Porque cabe a quarta fase, que é a fase recursal. Nessa fase, o prejudicado, quem se sentir prejudicado, ele vai entrar com recurso no tribunal. Então esse recurso vai ser analisado por um juiz ou mais juízes. E esses juízes de segunda instância, digamos assim, são os denominados desembargadores. Então, nessa quarta fase, que é a fase recursal, esse questionamento será então avaliado pelos desembargadores, ou seja, numa segunda instância, e ainda assim, se não houver uma unanimidade, se não houver uma aceitação por parte de uma das partes quanto à decisão, ainda caberá um recurso que seria o chamado recurso em terceira instância, que é em Brasília, no STF ou no STJ. Então, só nessa fase, depois da terceira instância, onde acontecer o transitado e julgado, digamos assim, então o juiz realmente entrará na última fase, a derradeira, que seria a fase executória, onde não caberia mais nenhum tipo de argumentação ou algum tipo de justificativa ou defesa. Então, recapitulando, são 5 fases: a postulatória, a instrutória, decisória, recursal e executória. Nós, como peritos judiciais, entramos na fase 2, seria na fase instrutória. É isso aí, eu espero que tenha ficado claro. Nós não somos advogados, mas nós temos sim a obrigação de sabermos um pouco a respeito da legislação, como funcionam os processos
e em qual momento nós nos encaixamos nesse processo. Tudo bem? Muito obrigado aí por prestigiarem o canal, obrigado pelas sugestões que estão dando, obrigado também pela participação de todos. Eu convido a todos vocês que, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem com quem tem interesse no assunto, né? Continuem colaborando, se inscrevam em nossas redes sociais e até o próximo vídeo.